E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre balanço de massa. E hoje estou trazendo um exercício bem interessante, um balanço de massa industrial de um processo sem reação química, só que de multicomponentes. Vamos ver como fica esse negócio. Bom, esse balanço que eu trouxe, ele chama muita atenção porque tem várias etapas. Então vamos lá entender como funcionam essas várias etapas. Bom, uma análise de um processo de recuperação de um fármaco envolve múltiplas unidades em série. Calcular a composição de cada componente de escoamento e a fração do fármaco F que é recuperada em M. Então, se a gente olhar aqui esse balanço de massa, a gente vê que tem uma base de entrada, que ele chama de base F, e a gente tem também aqui uma quantidade de fármaco, 16%, 25% de água, 59% de sólidos. E aí a gente tem um moinho, que tem uma parte de sólidos que sai, no E tem uma outra fração, o G uma outra, H uma outra, J outra, o K uma porcentagem, o L água, e no final aqui eu tenho um M, 1000 kg/h de fármaco. Por onde começar nesse exercício? Bom, esse exercício a gente tem que fazer em várias etapas. Uma das etapas dele, a gente pode começar pelo final, que a gente já tem uma unidade com resposta. Então vamos pegar esses dados. A gente tem aqui um cristalizador que tem uma entrada K, tem uma saída L e tem uma saída M. Então vamos começar pelo final. Então a gente tem lá um cristalizador. Esse cristalizador ele tem uma saída M. Essa saída M tem 1000 kg/h de um fármaco. Beleza. A gente tem uma saída L de água, a gente não sabe qual é, e a gente tem uma entrada K que tem 40% de fármaco. A gente só tem essas informações. Bom, com essas informações a gente já consegue fazer um primeiro balanço, que seria um balanço global. Como que seria esse balanço global? Esse balanço global é muito simples, é só a gente fazer assim, M mais L tem que ser igual ao K. Porque o K é o início de tudo, né? Ele que entra a massa no cristalizador, que vai sair água e vai formar então um M. Bom, então vamos lá. O meu M vale 1000, o L ainda não sei qual é, e eu tenho o valor de K. Perfeito. Então já temos aí duas incógnitas numa equação chamada equação global do cristalizador. Show. Não temos como resolver esse exercício, porque nessa parte aqui o L eu não conheço, o K também não. Bom, mas eu tenho como fazer balanço por componente? Sim, temos. Vamos fazer balanço por fármaco agora. Bom, o fármaco, eu tenho 100% do meu fármaco saindo em M. Então, temos lá, 1000 é igual. O L só sai água, 100% água. E o K tem 40% de fármaco, ou seja, 0,40, né? 40% é 40 sobre 100. Isso equivale a 40%, ou seja, em outras palavras, 0,40. Isso aqui é igual a K. Bom, calculando aqui, então eu tenho 1000 dividido por 0,40, isso aqui dá 2.500. Bom, 2.500 kg/h. Então eu já sei o valor de K, maravilha. Então a partir do momento que eu sei o valor aqui do K, que é 2.500, que número teria que ser o L para que essa equação seja verdade? Então, bom, o L tem que ser, então, nada mais, nada menos que 1.500. Beleza, a gente já sabe a quantidade de L, 1.500 kg/h. Opa! Aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos listar que depois, quando a gente vai ter que voltar, para pegar todos os dados que a gente precisa, né? Então, a gente já sabe 3 itens aqui, ó. Beleza, então eu já sei a quantidade que sai, que está no exercício, a gente já sabe essa quantidade, já sabe essa quantidade e já sabe quanto vale o K. Agora, dá para fazer o processo pelo evaporador? Bom, o evaporador entra uma certa quantidade de matéria, vai sair então J, que é somente água, e vai sair o fármaco continua adiante. Então a gente pode pensar aqui que o H ele tem uma composição de fármaco, porque o fármaco, uma certa quantidade de fármaco vai sair, e uma composição ele tem que ter de água. Aí o aluno certamente vai perguntar, professor, mas se saiu 100% de água aqui, como tem água de novo? Saiu 100% da água que entrou no cristalizador.
aqui é uma água a mais que tinha. Então, essa uma parte da água saiu, né, em 100% na saída J, mas em uma quantidade de água e fármacos foram para o cristalizador. Esse 100% aqui não é 100% do global de todo o processo, e sim da fração do cristalizador. Ah, tá, é por componente também, sim. Então, como a gente não sabe a quantidade de água que sai em J, aqui a gente não tem como saber ainda. Se eu não sei o J, eu não tenho como resolver, porque eu não consigo calcular o H. Para saber o H, eu preciso saber o fármaco, que eu tenho condições de saber, eu já sei quanto que é, já vale 1.000, né, 1.000 kg por hora, mas eu ainda não sei a quantidade de água. Eu sei que é 1.500 desse valor aqui, mas eu ainda não sei o J, então não dá para resolver o H. E aí, como que a gente faz esse exercício? Bom, agora a gente tem que começar da parte inicial. Só que a parte inicial a gente não tem a quantidade que entra. E até ele colocou aqui uma base. Essa base que seria exatamente para a gente fazer o quê? Para a gente colocar um valor inicial. Eu vou fazer uma suposição de 100. Vou pegar aqui 100 kg, por exemplo, 100 kg hora. E esse valor, eu vou calcular um valor agora para a gente achar porcentagem. Na hora que a gente achar a porcentagem que vale o H, a gente consegue resolver o exercício. Bom, então pensando em 100 kg, eu vou escrever exatamente o processo do moinho. Então a gente tem lá um moinho, o moinho tem uma quantidade de entrada, né? Ele entra lá então a fração F, que eu vou colocar que é 100 kg hora, que é uma suposição que eu fiz, que eu tenho 16% do fármaco, eu tenho 25% de água, 25% de água, e eu tenho 59% de sólidos. Beleza. Bom, se eu tenho 100 kg, então aqui eu tenho 16 kg de fármacos, 25 kg de água, 59 kg de sólido. Aqui vai sair uma composição D, que eu ainda não sei qual é, e uma composição que ele chama de E. Bom, chama de E. Essa composição D, ele fala que tem 80% de sólidos. Ah, ok. Mas eu não sei ainda quanto que vale esses sólidos. Então eu tenho ainda nessa minha composição 20% de outras coisas. Que são essas outras coisas? O fármaco mais água. Ah, tá. E quanto que eu tenho de cada um deles? Ainda não sabemos. Eu sei que é 20% a composição dos dois. No E, a gente tem composição separada de fármaco e sólido. Então, 13% aqui é fármaco. E aqui eu tenho 14% de sólidos. Bom, o que está faltando aqui? Sólido não. É sólido, tá certo. Está faltando a água no processo. Então eu tenho água. Quanto que é a água? Bom, a água é a diferença dos dois, né? Então eu tenho 27%, 73% então é água. Beleza, então a gente já tem composição do E totalmente definida. Do D ainda falta saber quanto que eu tenho de fármaco e água, mas eu precisaria saber os valores. Tem como fazer? Tem. Vamos fazer um balanço global. F é igual a E mais D. Bom, eu já sei quanto que o F vale 100. Então, E mais D. Show. Então, quanto que vale o E, por exemplo? O E nada mais do que 100 menos D, porque a gente vai fazer um sisteminha. Agora, olha só, eu conheço os sólidos nos dois. O fármaco e a água eu não conheço dos dois, então aí fica difícil. Então, se eu fizesse por componente, vamos fazer esses componentes que sejam sólidos, eu tenho condições de descobrir o total. Então, olha só, eu tenho 59%, né, 0,59 de F. Deixa eu colocar mais ajustado aqui, para dar o espaço. Tem 0,59% de F, né, do sólido, né, está em F, vezes 0,80% de D, mais eu tenho 14% de E. O F vale 100, então eu tenho 0,59 vezes 100, que é igual a 0,80D mais 0,14E. Bom, aqui então é 59. O D, eu posso substituir o E ou o F, o E, né? D ou E. Eu vou substituir o E. Então tem aqui 0,80D mais 0,14 vezes 100
menos D. Ah, daqui que entrou o sisteminha aqui. Ah, legal. Então, eu tenho aqui 59, 0,80D, mais 0,14 vezes 114, menos 0,14D. Então, eu tenho aqui 59 menos 14, que é igual a 0,80D, menos 0,14D. Aqui dá 45. 45 é igual a 66, 0,66D. Então, vamos resolver o D aqui. D vai ficar pequenininho aqui. Dá para ver ainda? Dá 45 por 0,66. Então, deixa eu fazer a continha certa aqui. 0,80 menos 0. Opa, 14. Não, a conta é outra. 45 dividido por 0,66. Bom, achei aqui, ó. Eu vou colocar o D aqui, ó, um lugar mais fácil de enxergar. É 68,181 quilogramas por hora, como a gente definiu. Ah, então eu já sei o valor de D? Sim. O valor de D que a gente atribuiu um valor para ele de 100 em função a esse F é 68,181 quilograma por hora. Beleza. Bom, se eu já sei o valor de D, então eu posso voltar nessa equaçãozinha aqui. Isso aqui vale 68,181. O E eu não sei e o total tem que dar 100. Então, o E nada mais é que a subtração desse valor por 100, ou seja, 31,818 quilogramas por hora. Então, eu já sei o E por tabela. Oh, fantástico, hein? Esse exercício aqui, de fato, muitas pessoas acabam se perdendo, é muito conta, mas são simples as contas. Bom, então a gente já sabe agora a composição do D, né, a massa total de D, a massa total de E. Dá para saber cada componente do E? Dá, é simples. Então vamos lá achar cada componente. Então o E, que é formado por 31.818 kg por hora, ele tem 13% de fármaco. 13% de fármaco. Ele tem 16, deixa eu ver se é isso mesmo, 14% de sólidos, 14% de sólidos, e ele tem 73% de água. Bom, agora com esses valores eu consigo achar a composição de cada um deles. Como que se faz? Pega o 13%, faz vezes o 31, né? Então vamos lá. 31.818 vezes 13, né? 13%. Tem 4,136 quilogramas por hora de fármaco na composição E. Nos sólidos eu tenho 0,14 vezes 31,818. Eu tenho 4,454 quilogramas por hora. E de água, a gente tem exatamente 23,227 kg por hora. Para ver se esse exercício está certo, basta somar os três componentes. Se somar os três componentes, exatamente tem que dar o 31,818 kg por hora, que é a fração E total. Ah, sim, legal. Bom, isso a gente calculou total ou E. Como ele queria saber toda a composição, seria legal agora a gente descobrir o D, quanto que falta para o D. Então, para isso, eu vou escrever o F, que vai nos ajudar bastante. O F, a gente tinha 16% de fármaco. Como o F era 100 kg, a gente então tem aqui 16 kg de fármaco. A gente tinha 25% de água e 59% sólido. Então, 59% de sólidos, isso me dá 59 quilogramas, e o restante, que é 14, né, isso, é 25% de água. 25% de água. Que vai dar, então, os 25 quilogramas que a gente tem na composição. Bom, o D, como que está a composição do D? A composição do D, a gente tem o 68,181
182, né, 181, 82, né, quilograma por hora, que é a diferença desses dois valores, né, 100 menos esse 31,81, exatamente é esse valor aqui. Bom, 80% são sólidos. Quanto que corresponde esse 80% de sólidos? Bom, é simples, é só fazer 80% de 68,181. Então, 80% vezes 68,181, temos aí 54 quilos, 54 quilogramas. Bom, agora eu preciso saber quanto que é de fármaco. E eu preciso saber também quanto que é de água. A gente não sabe ainda esses dois valores, sabemos que os dois têm que dar 20%. Né? Como que eu vou descobrir isso aí? É muito simples. Se eu pegar a quantidade que eu tenho de fármaco aqui final, então esses 16, subtrair com a quantidade, inicial, 16, final, que é 4, a diferença é a quantidade de fármaco que eu tenho aqui. Então, se a gente fizer a conta, olha lá, 16 quilogramas menos 4,136, eu tenho aqui 11,86 quilogramas de fármaco. Então, esse valor aqui se deu da 16 quilogramas que eu tinha inicial, menos o que está saindo. Ah, tá fantástico. Beleza. E quanto que eu tenho de água? A mesma ideia. Eu vou fazer, então, os 20... Opa, vou fazer diferente aqui. Eu vou escrever e deixar aqui, ó, 25 quilogramas que eu tenho inicial, menos quantidade que saiu, 23,227. Então, isso aqui vai nos dar exatamente quanto que eu tenho de água. 25 menos 23,227. Eu tenho 1,77 quilogramas de água. Ok, mas como que eu descubro porcentagem? Basta pegar esse valor 11,86 e dividir por 68,181. Então, 11,86 dividido por 68,181 me deu 17,4. Então, vamos lá, 17,4%. Evidentemente, o que falta para os 20% aí, que é o 2,6, deve ser água, mas a gente pode fazer a conta. 1,77 dividido por 68,181, temos então 2,6%, bateu em cima. Bom, então a gente já tem toda a composição do F, que a gente já tinha, temos aí um chute inicial de 100 kg/h, temos um valor de E, que é a composição do E, temos uma composição do D. Bom, então a gente olhar o exercício, então a gente já tem esse valor, temos todos esses, tem todos do E. A gente pode ir agora para a parte da peneira. E uma vez que a gente fechar a peneira, a gente consegue linkar a primeira parte do exercício com essa última. Por quê? A gente tem o valor de H que a gente vai determinar. Então, olha só, para a peneira entra E, sai G e H. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma entrada E. Então, a peneira ela vai separar o restante dos sólidos que ainda vai ter. Então, ela vai sair uma parte que é o G e ela vai ter uma quantidade que é o H. O E, a gente acabou de fazer agora de pouco, 31.818. Então, ele vale 31.818 quilograma/hora. Aqui a gente tem no G 95% dos sólidos. Então, ele não declara quanto que é, mas eu tenho 5% de fármaco mais água, 5% é o fármaco mais água, ele não fala qual que é a composição de cada um deles. O H eu tenho somente fármaco, não sei quanto, e tenho somente água, porque a peneira vai exatamente fazer isso, vai reter todos os sólidos finais que eu tenho no exercício. E aqui existe uma composição em porcentagem, vamos ver, o E ele tem 13% de fármaco, então eu tenho 13% de fármaco, 73% de água, fármaco, e aqui eu tenho, deixa eu ver, 14% de sólidos, 14% de sólidos. Os valores são importantes aqui para a gente fazer a conta, 436 kg/h. Dos sólidos a gente tem 4,436, é isso? Não, 5,4.
23.254 kg/hora. E de água a gente tem 23.227. 23.227. Opa, 27. Beleza. Bom, como que a gente descobre agora aqui? É a mesma ideia. Então, o E nada mais é do que o somatório de G mais H. Como não tem os dois parâmetros, né, não tem nem o G nem o H, eu não consigo resolver nada. Mas eu sei que o meu E vale 31.818, o G ainda não sei, e nem o H. Bom, eu consigo fazer aqui um balanço por componente, que é os sólidos. Então, vamos lá. Eu sei que 0,14% corresponde a E, e a única parte que tem sólidos é o G, que é o 0,95 G, né, que é a quantidade de sólidos que eu tenho aqui. Como o E eu já sei quanto que vale, então eu tenho 0,14 vezes... Eu já, na verdade, já tenho o valor, né? Então, o E aqui é 4,454, que vale 0,95 G. Então, o G é quanto? 4,454 dividido por 0,95. Bom, então vamos fazer essa conta. 4,454 dividido por 0,95. Eu tenho aqui 4.688 kg por hora, que é o G. Então já sei, a composição do G já foi já determinada, que é 4,688 kg por hora. Ok, se eu já sei esse valor, o H agora já está evidente, né? Então, por quê? Se eu sei que aqui vale 4,688, quanto que vale o H? A diferença dos demais valores. Então, vamos lá fazer esse exercício para a gente achar o H. Então, o H é 31.818 menos 4,688. Me dá... Opa, fiz tudo quanto errado aqui. 31.818 menos 4,688. Eu tenho, então, 27,13 kg/hora. Então, já sabemos o H. 27,13 kg/hora. Então, já sabemos o valor do H. Maravilha. Então, vamos agora a um passinho para a gente descobrir todos os componentes aqui. A gente já sabe quanto que vale o H. Bom, sabendo quanto vale o H, a gente já tem condições agora de fechar praticamente todo o exercício, né? Porque um dos dados é que eu sei a quantidade do H, agora só falta saber os componentes corretos do H. Como que eu vou descobrir os componentes corretos? Bom, aí a gente vai ter que imaginar o que está acontecendo. No nosso processo, a gente tinha lá fármaco, água e sólidos. De alguma maneira, esses sólidos estavam ali no seu processo junto com água e fármaco. A água muito provavelmente seja o solvente do fármaco. Ao moinho, uma vez triturado, se extraiu então os sólidos, uma parte dos sólidos já foi retida para o moinho, uma parte do fármaco e água foi perdido junto na saída desses sólidos, uma parte então do fármaco, sólidos e água foi extraída, foi para uma peneira. Nessa peneira sai sólidos e o sólido, junto com esse sólido, com essa massa, com essa polpa ali que está saindo, sai água que está dissolvendo o fármaco, que é o G. E uma outra parte que não se sai, né, que é a parte líquida, vai para o evaporador, que vai ter o fármaco dissolvido na água. Por isso que a gente quer evaporar essa situação. Então a gente vai perdendo água, que é o item J, vai se perdendo a água, chega um momento que começa a cristalizar. Então começa a cristalizar o fármaco que está dissolvido na água, até o momento que a gente pega todo o fármaco possível no sistema. Então, essa água está, de uma certa maneira, dissolvendo o fármaco. Então, nessa composição aqui, da quantidade de água está sendo dissolvida o fármaco. Então, eu vou pegar esses dados aqui e a gente vai entender como é feita uma solução. Ah, tá. Então, quando aconteceu uma solução, sim, a gente tem uma solução. Vamos ficar lá com copia e cola, fica mais fácil aqui. Vamos ver se eu consigo arrastar isso aqui para um cantinho. Isso, ficou fantástico aqui. Então, olha só, a solução ela é sempre feita de um soluto mais solvente, e isso me dá a solução. E como que é feito nesse caso aqui? O fármaco é o meu soluto,
é o que está em menor quantidade, vai ser dissolvido pelo solvente. O solvente, no nosso caso, aqui é a água. Eu estou colocando aqui uma quantidade, vou somar os dois valores. Então, eu tenho 23,227 kg mais 4,136. Eu tenho, então, uma solução de 27,363 kg. Perfeito. Vou apagar o resto. Não preciso mais desse resto. Bom, e como que a gente vai calcular que era cada componente? Bom, existem vários jeitos de fazer esse mesmo exercício. Esse aqui é um dos, tá? Então, olha só. Eu sei quanto vale G. O G vale esse valor aqui, ó. Então, ele vale 4.688 kg por hora. Só que de sólido, saiu só sólido 4,454 kg. Então, o que sobra é a solução. Ah, sim, a solução dá para descobrir, que é a diferença, né? 4,320. Então, a gente tem 234 gramas, né? 0,234 quilos. Então, 0,234 quilos é a nossa, aqui eu escrevi solução, solvente novo, solução aqui, ó. Solução. Opa! Solução. Bom, quanto que é o valor aqui, quanto que é o valor aqui? Vamos determinar. Então, é regra de 3. Então, eu vou fazer aqui 4136 está para 27,363. 0,234 está para X. Então, fazendo essa conta, eu tenho 0,234 vezes 4136, dividido por 27,363. Então, aqui, a quantidade que a gente tem é 0,0353 kg. Um valor bem baixinho. Isso aqui, no caso, é o fármaco. Beleza. Fármaco. E aqui do outro lado, eu vou fazer 23,227 está para 27,363. Então, se eu tenho 0,234, eu tenho quanto? Y. Vamos calcular esse Y. Então, 0,234 vezes 23,227 dividido por 27,363, eu tenho 0,1986 kg por hora do solvente, no caso, água. Vou escrever água aqui agora. Bom, beleza. Então, a gente já achou a quantidade que sai, então, na fração G de água e de fármaco. Sim. Então, agora eu já sei quanto que é cada um que sai aqui. E se eu sei cada um que sai, sei quanto que cada um que eu tinha antes, eu consigo calcular o quanto eu tenho depois. Sim, aí fica bem mais fácil. Então, vamos colocar aqui a composição. Então, vamos lá. A composição. E o Miguel brincando com a gente aqui. Isso, Miguel. Então, essa aqui seria a composição E, né? Então, eu vou tirar a composição G, que está saindo, né? O G todo sólido vai sair do G, né? Vamos subtrair aqui todo sólido. Então, aqui eu vou ter a composição H. Então, vai ser tudo. No H não tem nenhum sólido. 0 de sólido. Ah, perfeito. Quanto que sai de fármaco? Fármaco sai 0,0353. E de água sai 0,1986. 0,1986. Bom, tem que fazer conta. Então, 0,4.336 menos 0,0353, eu tenho 4,1 kg por hora, no caso do fármaco. Beleza. Bom, e quanto que eu tenho de água? 23,227 menos 0,1986. Daqui a pouco acaba o exercício. Beleza. Então, a gente temos isso aqui de água. A gente somar as duas composições, a gente vai ter 27,12 kg/hora na composição H. Vamos ver se bate mesmo com isso aí que a gente está achando. Olha lá, bateu. Bom, agora eu sei isso aqui, mas eu queria saber a porcentagem, professor, que está sem porcentagem. Opa, facinho fazer porcentagem.
É só pegar 4,1 dividido por 27,12. Então, aqui eu tenho mais ou menos 15% de fármaco, então, consequentemente, 85% de água. Opa, agora a gente tem tudo. A gente tem a composição do H. Então, se eu tenho composição do H, a gente já consegue fazer a última parte do exercício que a gente tinha feito, que a gente não sabia a composição, agora eu sei. Eu sei que eu tenho 15% de fármaco, tenho 85% de água. Agora ficou bonito. Então, olha só, até para a gente fazer isso aqui bonito, eu vou fazer aqui uma cópia aqui que a gente vai pegar daqui. Opa, nem fazer daqui não. Eu vou fazer de outra parte, vou pegar aqui maior, ampliado, para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, nossa parte do exercício que a gente está parado é aqui. Então, olha só, se 15% que a gente tem corresponde a 1.000 quilogramas por hora, que seria a quantidade de fármaco, então 100%, que é a composição, isso aqui seria somente o fármaco, né? O 100% seria a composição H. Aqui a gente vai achar um outro valor, vamos ver. Então, olha só, 100 vezes 1.000 dá 100.000 dividido por 0,15, ou melhor, por 15, né, porque eu fiz por 15. Eu achei que 6.666, opa, não tem esse vírgula, 6.666 kg/hora. Essa é a composição real do H. Ô, professor, mas você não tinha achado um outro valor aí para o H? Então, esse outro valor a gente pensou que era a base em relação a 100. Agora a gente achou o valor real. Ah, tá, entendi. Então, olha só, daqui para cá, quando eu fiz o exercício aqui, eu estava pegando valores reais. Só que eu parei aqui e não consegui mais os valores, porque eu não sabia a composição. Então, o que eu fiz? Eu chutei um valor de 100, exatamente para achar os valores na composição, até chegar no H, que eu tenho composição real. Tendo a composição real, agora eu consigo achar de fato quanto que eu tenho de todos. E, na verdade, o 100 foi uma estratégia muito útil. Por que foi muito útil? Eu consigo saber quanto que eu tenho de todo o meu material, fazendo 100 em porcentagem. Então, se a gente parar para pensar, olha só, aqui eu tenho 100%, não, aqui não, aqui, deixa eu ver, aqui, opa, aqui peneira, aqui ó, 100. Então, 68% da massa saiu já no moinho, 31% foi para a peneira, né, que é a fração E que vai para a peneira. Quanto sai da peneira? Somente 27, que é 27%. Opa, professor, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se a gente parar para pensar, esses 666 quilogramas que corresponde ao H, equivale a 27 ponto, deixa eu ver que é o último exercício, ponto 12. Opa, 12%. Ah, tá, então aquela base F que a gente queria corresponde a quanto? A 100%. Então, se eu pensar aquela base F, que seria todo o material, corresponde a 100%. A quanto que entrou inicialmente? Basta fazer a continha. Se o H vale 27% desde a entrada, e esse valor já é 6.666, quanto que vale a entrada? Bom, eu já fiz a conta, 24 mil e pouco. Vamos ver se dá certo. 6.666 vezes 100. Opa, dividido por 27,12. Exatamente, bateu em cima. Nossas contas estão corretas. 24.579 quilogramas por hora. Então, esse é o valor de F. Opa! Então, agora a gente terminou o exercício. Sim, aqui seria a fração de F mais ajustado. Bom, como o exercício ele pede todas as composições, a gente teria que listar uma a uma. Bom, vamos lá, vamos listar todas. Então, o F vale 24.574, 79, né? 79 quilogramas por hora. A fração D eu posso fazer assim, ó.
Mais um adiante. A fração D está aqui, ó. A fração D vale 68% do valor que entrar em F. Até eu vou colocar aqui na calculadora, 68,181. 181. Então só basta eu pegar o valor de F aqui que eu achei, vezes 24,579. Então eu tenho que a fração que sai em D é 16,758 kg/hora. Então esses aqui são os valores que eu tenho de D. No E, bom, vamos lá voltar para o E. Eu não recordo todos os valores. Então o E é 31,031,818 vezes a fração que a gente tem aqui do F, que é o 24,579. Então eu tenho 7.820 kg/hora. Bom, então agora a gente vai lá para a fração G. A fração G, vamos ver quanto que correspondeu à fração G. Então, na próxima entrada aqui, ó. A G corresponde a 4,688 kg/hora, com a base de 100. Então, é 4%, né? Então, 0,4688% vezes a entrada que a gente tem. A entrada foi 24.579. Então, isso aqui me deu 11... 11 não. 1.152 kg/hora. O H, a gente já achou que é o 6 kg/hora. Aí a gente tem o J, que a gente não calculou, que a gente precisa calcular. O J, quanto que é? Bom, se aqui eu tenho 1.000 kg de fármaco, e aqui total ele vale 6.666 kg/hora, o J exatamente é a diferença menos o 1.000 aqui do fármaco que entrou. Então aqui o J ele vale, não minto, né? Porque tem que sair aqui mais 1.500, né? Então aqui sai 1.500 de água e sai mais 1.000 aqui. Então eu tenho que somar 2.500. Então é diferente a água. Então 6.666 menos 2.500, eu tenho 4.166. É isso mesmo. 4.166 kg/hora. O E não, a gente já calculou. O K vale 2.500, que a gente já tinha calculado. O L vale 1.500, que é somente a água, né, que sai da fração. E o M, a base foi 1.000, que saía em todos os valores. Bom, tá aí a gente calculou todas as frações. Um exercício um pouco mais trabalhoso aí, ó, tá dando quase 40 minutos de vídeo para fazer uma resolução de um exercício, mas é muito lindo, né? Um jeito como se faz. Gastei um pouco de tempo aqui fazendo o cálculo, explicando. Tem o Miguel aqui também participando junto com a gente, mas ó, ficou fantástico esse exercício. Sugiro aí para quem está estudando, revise várias vezes. É um exercício que é intuitivo, é bem interessante, que exatamente quando a gente estuda lá os livros do Felder, Riemann-Brown, que tem lá os balanços de massa, exatamente ele propõe algumas ideias. É um exercício bem desafiador, bem interessante. Espero que tenham gostado. Volte no vídeo se tiver dúvidas. Se tiver mais outras dúvidas, coloque no comentário aí. Abraços, bom estudo, espero ter ajudado vocês. Não esqueça de curtir o vídeo e dar o seu like, hein? Mantém comentário. Tchau, tchau, até mais.